Apresentando a Starlet 6660. A Singer Starlet 6660 é uma máquina de costura eletrônica de uso doméstico que possui 56 pontos flexíveis e decorativos, perfeita para unir e dar acabamento em todos os tipos de tecidos, 4 tipos de casa de botão em um passo, comprimento e largura dos pontos ajustáveis, visor LCD, passador de linha na agulha e braço livre para costura em barras, punhos e mangas. Utilize a sua criatividade com as funções da Starlet 6660. Conhecendo a Starlet 6660. Ligando a máquina. Encaixe o plugue à direita da máquina. Encaixe o pino no pedal controlador de velocidade. Aperte o interruptor para ligar a máquina. Conhecendo a Starlet 6660. Trocando a agulha. Com a máquina desligada, levante a agulha até a sua posição mais alta, girando o volante em sua direção. Solte o parafuso fixador da agulha com a chave de fenda e remova. Pegue uma agulha nova com o lado chato para trás e encaixe a agulha. Segurando a agulha, gire a chave no sentido horário para apertar. Conhecendo a Starlet 6660. Trocando a sapatilha. Com a máquina desligada, gire o volante em sua direção até que a agulha esteja na posição mais alta. Para remover a sapatilha, levante a sapatilha. Pressione a alavanca atrás da haste e a sapatilha desencaixará. Coloque uma nova sapatilha de modo que a barra de metal alinhe com a abertura da haste, abaixe a alavanca e levante a sapatilha. Conhecendo a Starlet 6660. Pedal controlador de velocidade. Para costurar, pressione o pedal controlador de velocidade com o pé. Quanto maior for a pressão, mais rápida será a costura. Retire o pé do controlador para parar a costura. Preparando a Starlet 6660 para costurar. Enchendo e colocando a bobina. Para encher a bobina, retire a extensão da base e abra a tampa. Aqui encontraremos a caixa de bobina. Puxe esta alça, remova a caixa de bobina e pegue a bobina. Use sempre bobina transparente e alta. Levante o pino, coloque o feltro, encaixe o carretel de linha e o prendedor do carretel. Pegue a linha e passe no primeiro guia de metal. Depois, dê a volta no tensor do enchedor de bobina, da direita para a esquerda. Leve a linha até o eixo enchedor de bobina. Passe a linha pelo furo da bobina de dentro para fora. Segure a linha e encaixe a bobina no eixo do enchedor. Certifique-se que a bobina encaixou no eixo. Segurando a linha para cima, mova o eixo e a bobina para a direita. Segure a ponta da linha e pise no pedal controlador de velocidade para começar a encher. Note que no visor aparece a imagem de uma bobina. Depois de algumas voltas, pare a máquina e corte a linha próximo da bobina. Continue enchendo a bobina até que ela esteja completamente cheia ou com a quantidade de linha necessária para o seu projeto. Pare o enchimento, desloque o eixo e a bobina para a esquerda, desencaixe a bobina do eixo e corte a linha. Coloque a bobina cheia na caixa de bobina e puxe a linha para verificar se ela está girando em sentido horário. Passe a linha na fenda e por debaixo da mola da caixa, deixando aproximadamente 15 centímetros de linha. Abra a tampa. Segure esta alavanca da frente da caixa de bobina e a insira. Encaixe até ouvir o clique. Feche a tampa e coloque a extensão da base. Passando a linha na Starlet 6660. Antes de passar a linha na máquina, levante a sapatilha. Gire o volante para frente
até que a agulha esteja na posição mais alta. Note que o estica-fio está visível. Se você acabou de encher uma bobina, remova a linha do tensor do enchedor de bobina, deixe a linha passada no primeiro guia de metal e continue seguindo as setas na tampa da máquina. Passe a linha pelo estica-fio. Continue descendo a linha até a agulha. Passe a linha pelo último guia-fio. Segure a linha, abaixe a alavanca do passador de linha e passe a linha por ele. O gancho passará a linha pelo furo da agulha. Segure a linha e solte a alavanca do passador de linha. O gancho vai sair da agulha formando um laço de linha. Segure a linha da agulha e gire o volante em sua direção, puxando a ponta da linha. Quando aparecer a linha da bobina, passe as duas por debaixo da sapatilha para trás. Agora, a máquina está pronta para começar a costurar. Preparando a Starlet 6660 para costurar. Braço livre. Para retirar a extensão da base, deslize para o lado esquerdo. A costura com braço livre facilita costuras tubulares como mangas, punhos e barras. O tecido gira suavemente em torno do braço da máquina, permitindo que você costure com precisão. A extensão da base possui um compartimento para guardar os acessórios. Para encaixar a extensão da base, mantenha nivelada com o braço livre até que se encaixe. Iniciando a costura. Ajustando a tensão da linha. A tensão correta da linha é importante, pois se desajustada pode produzir o ponto solto ou franzir o tecido. Se o ponto da máquina estiver solto, aumente a tensão da linha. Se o ponto da máquina estiver apertado, franzindo o tecido, diminua a tensão da linha. Iniciando a costura, selecionando um ponto. Quando a máquina é ligada, o ponto reto aparece na tela de LCD, juntamente com seus ajustes pré-definidos. Para selecionar os pontos, use a tecla esquerda para selecionar o dígito esquerdo e a tecla direita para selecionar o dígito direito, até que o número do ponto escolhido apareça na tela. Ao escolher um ponto, sua máquina se autoajustará, dando padrões de largura e comprimento do ponto. Os ajustes de comprimento e largura padrões estão grifados na tela. Você poderá mudar o comprimento e largura de acordo com sua preferência nas teclas de ajuste manual. Para começar a costurar, selecione o ponto reto. Na chapa da agulha existem marcas que servirão como guia para uma costura reta. Coloque a borda do tecido na sapatilha. As medidas são a distância entre a agulha na posição central e a marca na chapa da agulha. Abaixe a alavanca da sapatilha e pressione o controlador de velocidade para começar a costurar. A função retrocesso serve para costurar para trás. Pressione a tecla retrocesso no início da costura e no final da costura. Para costurar o ponto reto flexível, selecione número 1. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido e corte a linha na lateral da máquina. E aqui está o ponto reto flexível. Os pontos flexíveis são utilizados para costurar tecidos com elasticidade. Para costurar o ponto zigue-zague, selecione o número 3. Para pontos em zigue-zague, é necessário ajustar a largura do ponto. Pressione as teclas direita e esquerda para selecionar a largura do zigue-zague. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido e corte a linha na lateral da máquina. E aqui está o ponto zigue-zague. Iniciando a costura. Casa de botão em um passo. Selecione um dos pontos da casa de botão.
Neste caso, selecionamos o ponto número 56. Retire a sapatilha. Insira o botão na sapatilha. Coloque a sapatilha para a casa de botão. Abaixe a alavanca para a casa de botão de forma que desça verticalmente entre os batentes acionadores. Marque cuidadosamente a posição da casa de botão no tecido. Coloque o tecido embaixo da sapatilha. Alinhe a marca da casa do tecido com a marca na sapatilha e, em seguida, abaixe a sapatilha. Enquanto segura a linha superior que vem da agulha, comece a costurar. A sapatilha tem um sistema que mede o tamanho do botão e calcula o tamanho necessário da casa. Tudo isto é realizado em apenas um único passo. Corte as pontas das linhas. Quando terminar a costura, use o abridor de casa do acessório para abrir o tecido no centro da casa. Para não cortar a linha da costura, coloque um alfinete no início da casa. Iniciando a costura. Costurar botões. Retire a sapatilha. Cubra os dentes impelentes com a placa isoladora. Coloque a sapatilha para pregar botões. Coloque o tecido e o botão embaixo da sapatilha. Selecione o ponto número 55. Ajuste a largura até que a agulha penetre nos 2 furos do botão. Girando o volante com a mão, faça 10 pontos bem devagar. Para botões de 4 furos, repita a operação como nos outros 2 furos. Em caso de dúvidas ou mais informações, acesse o nosso site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.